Então, pessoal, depois de estar estudando os movimentos em uma dimensão apenas, vamos passar agora a estudar movimentos bidimensionais, que seriam movimentos no plano. Para começar, vamos começar estudando movimentos circulares, que apesar de ser um movimento no plano, um movimento no sistema bidimensional, podemos trabalhar ele de forma a usar apenas uma dimensão, o parâmetro que é variável. Para isso, precisamos apresentar alguns conceitos sobre as grandezas angulares. Primeiro, é o espaço angular. Primeiramente, vamos definir um círculo com a origem aqui, zero, um círculo de raio R aqui, onde temos uma bolinha ela percorrendo esse caminho aqui, esse círculo aqui. Podemos tomar como exemplo é, a hélice do ventilador. Aqui tem a ponta da hélice do ventilador e ela rodando, ela faz um certo giro, né? Ela gira. E aqui eu, por exemplo, eu faço uma marca na ponta do ventilador. Depois de um certo tempo, ele chega em outro ponto aqui, pois o ventilador está girando a certa velocidade. Ou seja, esse ponto vai percorrer uma certa distância e essa certa distância vai estar relacionada com um certo ângulo. Essa relação se dá por essa equação aqui. A posição é igual ao raio do círculo que está girando vezes o ângulo desse ponto. Por exemplo, podemos tomar, quando faz um giro completo, sabemos que o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Vem dessa equação justamente por causa disso. Isso aqui seria basicamente o comprimento desse arco aqui relacionado a esse ângulo. Entendeu? O arco que esse ponto percorreu daqui até aqui. E rearrumando aqui, dizemos que o θ é relacionado com a distância que ele está aqui nesse ponto sobre o raio, onde a unidade desse θ é dada em radianos, que é representado o ângulo dessa forma aqui. 0 radianos é igual a zero, π sobre 2 é igual a aqui na ponta de cima e π é igual a 180, e aqui é igual a 270, aqui. Ou seja, podemos relacionar os pontos em radiano com os pontos em graus. Aqui, π sobre 2 é igual a 90 graus e π é igual a 180. E 2π é igual a 360 e 0 radiano é igual a zero. Ou seja, fazendo uma simples regra de 3, podemos achar se o problema dá o problema em graus, quantos π radianos é, ou ao contrário, se der quantidade de π, quantos graus é o ângulo que é dado aqui. Outro conceito fundamental do estudo dos movimentos circulares é o conceito de período. Período é o tempo necessário para dar uma volta. Como é o tempo, é dado em segundo, ou seja, é o tempo que uma partícula demora para dar uma volta completa. Por exemplo, daqui, ele está aqui, vai, até chegar a esse ponto aqui. Isso é o que a gente chama de período, é o tempo para ele percorrer todo esse caminho aqui, desse círculo. E o tempo é dado em segundo. Outro conceito fundamental também de importância é o conceito de frequência, que é o número de voltas que essa partícula dá em determinado tempo. Ou seja, a gente marca um tempo e vê quantas voltas ele dá nesse tempo. Onde a unidade de frequência é dada em Hertz. Como a definição de frequência é a quantidade de volta que eu defini aqui com n por um certo tempo, para uma volta, como eu disse aqui, o tempo para dar uma volta é simplesmente o período, ou seja, n é igual a 1 para uma volta e o tempo é igual ao período. Ou seja, a frequência a gente pode relacionar com o período também. E a gente invertendo aqui, dá para achar também o período em relação à frequência, ou seja, o período em relação à frequência é igual a 1 sobre a frequência. E a frequência é 1 sobre o período. Agora, eu vou falar sobre a velocidade angular, já que a gente falou sobre o espaço angular da mesma forma. Como eu disse, o nosso sistema que vai estar olhando aqui vai ser o ângulo. Ou seja, ao invés de trabalhar com as duas dimensões do sistema, a gente vai trabalhar só com uma, que seria o ângulo. Aqui, primeiramente, vou falar de velocidade angular média, que temos uma partícula, ela está aqui nesse ponto e se move até esse ponto, ou seja, ele houve um certo arco,
que é dado por esse ΔS, e esse ΔS é relacionado por esse Δθ, como mostrei anteriormente. Da mesma forma que a velocidade escalar média, a velocidade angular média é da mesma forma. É a velocidade, é a variação desse ângulo aqui sobre um certo tempo. Isso é a definição de velocidade angular média, onde a unidades é dada em radianos por segundo, porque o ângulo é dado em radianos e o tempo é dado em segundos. A velocidade angular instantânea seria a velocidade que essa partícula está girando em qualquer momento aqui, que ele está fazendo essa volta aqui. Quantos graus ele se move a cada segundo. Que da mesma forma da velocidade instantânea é quando o tempo tende a zero, ou seja, é a velocidade que essa partícula está girando, nesse ponto aqui. E não na média, não entre dois pontos, no ponto que você está se analisando. Isso seria a velocidade angular instantânea. E podemos também achar a relação entre a velocidade escalar e a angular, como fizemos entre a posição e o ângulo. Sabemos que a velocidade média é dada pela variação da posição sobre o tempo. A variação da posição é esse arco aqui, e o tempo é o tempo normal. A variação desse arco aqui vai ser de R vezes o ângulo final pelo ângulo inicial, que vai ser igual a esse termo aqui, R vezes a variação do ângulo sobre o tempo. Como esse termo aqui, podemos ver dessa equação aqui que é a velocidade angular média. Ou seja, podemos substituir por aqui, vai ficar simplesmente essa equação aqui. A velocidade média é igual ao raio vezes a velocidade angular média. Que podemos escrever também em funções das velocidades instantâneas e da velocidade angular instantânea. Ou seja, simplesmente vai dar essa equação aqui. A velocidade é igual a ômega-r, ou seja, a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Outro conceito também de importância fundamental é o conceito de aceleração angular. Da mesma forma, sabemos que a aceleração é dada pela variação da velocidade sobre o tempo. No caso aqui, é a variação da velocidade angular. A velocidade angular, achamos anteriormente, seria a variação dessa velocidade aqui sobre o tempo. E a unidade é dado em radiano por segundo ao quadrado. Da mesma forma, temos a aceleração angular instantânea, quando esse tempo é igual a zero, ele tende a zero, ou seja, é a aceleração angular no ponto que você está medindo, que é a velocidade, que é a aceleração que você tem no momento. E assim também a gente pode relacionar aceleração escalar com aceleração angular, que da mesma forma vai dar aceleração é igual a aceleração angular vezes o raio. Com isso, podemos achar uma relação entre as grandezas lineares, que seriam as grandezas escalares, com as grandezas angulares, que é apenas a grandeza escalar vai ser simplesmente igual à grandeza angular vezes o raio. Da mesma forma, podemos ver aqui, ele mantém o mesmo esquema de multiplicação. Se você quiser uma grandeza escalar, você vai multiplicar a grandeza angular vezes o raio. Ou seja, a posição linear vai ser igual ao ângulo vezes o raio. A velocidade vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. E a aceleração linear vai ser igual à aceleração angular vezes o raio. Isso, temos todos os dados agora para analisar os nossos problemas. O primeiro problema a ser analisado é o movimento circular uniforme, que é analisado da mesma forma que a gente analisou o movimento uniforme. Primeiramente, vamos achar a função horária angular do movimento circular uniforme. Aqui temos uma partícula se movendo nesse círculo aqui de raio R. Por que movimento circular uniforme? Da mesma forma que o movimento uniforme é porque a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é nula. Temos uma partícula começando de um ponto aqui, essa posição inicial é associada com um certo ângulo inicial. Ela após um certo tempo, ela chega em outro ponto, outra posição que é associado com outro ângulo, o ângulo final.
Ou seja, vamos fazer a função horária, onde relacionamos esse ângulo inicial aqui com esse ângulo final aqui, e a velocidade. A função horária da posição do movimento uniforme, sabemos que é essa equação aqui. Dividimos toda essa equação aqui por R, S por R, S0 por R, mais VT por R, onde aqui é a posição final, a posição aqui é a posição inicial aqui, e aqui é a velocidade, que essa partícula está se movendo, que é constante. S sobre R, sabemos que é a definição do ângulo, desse ângulo aqui. Ou seja, esse ângulo aqui, a posição final, está associada a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo inicial aqui, mais a velocidade angular, que está relacionada com a velocidade linear, com o tempo. Ou seja, a função horária angular desse movimento é dada pelo ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo que essa partícula demorou para chegar de um ponto ao outro. Agora vamos analisar um caso muito especial. Como sabemos, se temos essa equação aqui, se temos o ângulo inicial, a partícula começando aqui, e ela dando uma volta completa, o tempo vai ser igual ao período, porque vai ser o tempo para dar essa volta completa, porque a definição de período é o tempo para a partícula dar uma volta completa, ou seja, o percurso que ela vai percorrer vai ser os 2π, esse ângulo aqui completo. Vai ser de 0 a 2π. Ou seja, o ângulo inicial vai ser 0, o ângulo final vai ser 2π e o tempo vai ser simplesmente o período, que seria a equação para a partícula dar uma volta. Como sabemos, a equação é igual ao ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Essa é a equação do ângulo em função do tempo. É a função horária angular do movimento circular uniforme. Ou seja, usando esses valores aqui, o ângulo final é igual a 2π, como eu disse, ele deu uma volta completa. O ângulo inicial, eu disse que ele começou do zero aqui. E aqui vai ser mais a velocidade angular vezes o tempo dessa volta e simplesmente o período, ou seja, o t. Com isso, a gente pode achar uma relação entre a velocidade angular e o período, que é simplesmente essa equação aqui. Ômega, que é esse símbolo aqui, que parece um W, mas esse símbolo aqui é uma letra grega chamada ômega, essa letra grega que chama θ. A velocidade angular é igual a 2π sobre o período, que, como a gente falou anteriormente, a gente também pode relacionar o período com a frequência. Sabemos que a frequência é o inverso do período, ou seja, ômega também pode ser chamado de 2πf, onde esse f aqui é a frequência, ou seja, a velocidade angular também é igual a 2π vezes a frequência. Se você tiver o dado da frequência, por exemplo, você pode achar o valor da velocidade angular. Isso aqui era para movimentos circulares uniformes. Entenderam? Ou seja, se você tiver tanto o período quanto a frequência, você pode achar um quanto o outro, e assim como pode achar a velocidade angular. E a partir dessa equação aqui, você aplicando aqui, o valor encontrado aqui, você pode achar qualquer parâmetro que você quiser, né, dando essa equação. Você está dando o ângulo final, o ângulo inicial, e você pode usar os dados nesse problema. Agora vamos analisar um conceito muito importante dos movimentos circulares. Apesar de a gente estar usando apenas análise em uma dimensão, mas o movimento é bidimensional. Ou seja, ele tem uma variação vetorial do problema. Como eu disse, o movimento circular é dado por esse movimento aqui. Ele está circulando com a velocidade constante. Mas a velocidade aqui que é constante é o valor dele em módulo. É o valor escalar dele que é constante. Mas a velocidade aqui representada por essa setinha aqui, podemos ver que ela está mudando a direção aqui. Ó. Ela está aqui
indo para cima, depois está indo aqui na diagonal, aqui nessa ponta de cima ela está indo para a esquerda, aqui nessa diagonal aqui para baixo e assim por diante. Vocês veem, vocês podem ver que a velocidade escalar, apesar de ser constante, ela está variando a sua direção, que é simbolizada aqui por essa setinha aqui, ó. Ou seja, é, a velocidade, nesse caso aqui, por ser um movimento bidimensional, o movimento aqui é um movimento vetorial. Ou seja, ele não apenas depende do módulo, que esse valor aqui, que é o valor módulo. Ele depende da direção e o sentido. A direção seria isso aqui. Aqui a direção, que seria essa linha aqui, para cima. E o sentido seria se fosse para cima ou para baixo, tá entendendo? A direção seria aqui na direção vertical, e aqui, por exemplo, seria na direção horizontal aqui. Aqui, por exemplo, o sentido dele está para a esquerda, e aqui o sentido dele está para cima, mas com a direção vertical aqui. E aqui está inclinado aqui, nessa direção, e aqui está inclinado nessa direção. Ou seja, ela pode ir para baixo ou para cima aqui, nessa direção aqui, entendeu? Ou seja, essa velocidade aqui, ela não é um escalar, é um vetor. Apesar de que o problema pode ser analisado de forma unidimensional, baseado apenas no ângulo, mas podemos ver que esse sistema bidimensional ele apresenta a propriedade vetor. Ou seja, o valor da velocidade em módulo, que é o valor, ela não se altera, mas o seu sentido se altera. Ou seja, a velocidade, a direção da velocidade não é constante. Eu posso representar, o vetor tem uma propriedade que você pode pegar essa setinha do vetor e deslocar e fazer essa análise dele individualmente, pois aqui eu peguei essa setinha aqui dessa velocidade aqui para cima e coloquei aqui. Aqui eu coloquei na mesma origem que essa velocidade aqui, essa velocidade aqui, essa velocidade aqui eu coloco também aqui, essa velocidade aqui eu coloco aqui, essa velocidade, essa velocidade aqui é essa aqui vai ser essa aqui, essa velocidade eu coloco aqui, essa velocidade e assim por diante. Como posso ver, essa velocidade, a direção da velocidade ela está mudando dessa forma aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de bolinhas aqui para fazer análise, vai ter mais bolinha aqui, ela vai estar aqui nessa velocidade, aqui para cá nessa direção, aqui, e assim por diante. Porque, como eu disse, a velocidade é tangencial ao movimento na aula anterior. Ou seja, ela apenas toca nesse ponto, em um ponto desse círculo. Ou seja, eu posso representar a velocidade como um círculo, ela vai estar fazendo esse giro aqui, a velocidade aqui. Vocês conseguem compreender isso? A velocidade ela está fazendo esse giro aqui, ó, a direção da velocidade. Ou seja, eu posso calcular a variação dessa velocidade. A variação dessa velocidade vai estar relacionada ao ângulo. Como a velocidade para dar uma volta completa aqui, ela vai girar 2π, ou seja, essa variação de velocidade vai ser igual. Primeiramente eu vou definir a aceleração centrípeta aqui. Aceleração centrípeta, como sabemos, a definição da aceleração, simplesmente a variação da velocidade pelo tempo. A variação da velocidade é aquilo que eu estava falando. Ela vai variar dessa forma aqui. Vai estar esse ângulo aqui vai estar relacionado a uma certa variação. Se numa volta completa aqui, por exemplo, você vê que a velocidade vai dar uma volta completa. Ou seja, da mesma forma que eu relacionei da outra forma o comprimento da circunferência ao deslocamento de uma volta completa, aqui eu também posso fazer. Ou seja, considerando esse círculo aqui, onde o raio é essa velocidade aqui, que é o valor em módulo, achamos que para dar a volta completa,
para sair daqui até aqui, dando essa volta completa, ele vai percorrer um caminho de 2π vezes o raio dessa circunferência aqui, que é simplesmente o valor da velocidade. Ou seja, a variação de velocidade vai ser igual a 2π vezes a velocidade, e o tempo para dar essa volta aqui completa vai ser simplesmente o período. Ou seja, vai ser 2π vezes a velocidade sobre o período. E da definição da velocidade, daqui, analisando a velocidade e escalar aqui, a velocidade sabemos que é o ΔE sobre ΔT. Para ele percorrer um certo arco, sabemos que é 2π, sabemos que é o valor do ângulo vezes o raio dessa circunferência aqui. Se ele faz uma volta completa, sabemos que é 2πr, que é o valor dessa circunferência, o comprimento da circunferência. Ou seja, o deslocamento para uma volta completa vai ser 2πr, e o tempo para dar essa volta vai ser simplesmente período. Vai ser 2πr sobre o período. Com isso, podemos achar o valor do período. Porque aqui eu vou tentar eliminar esse período aqui. Tá entendendo? Ou seja, eu rearrumando essa equação aqui, multiplico, faço meio pelo extremo, multiplico esse período aqui, vem aqui para cima, essa velocidade vem aqui para baixo, você fica simplesmente, o valor do período vai ser igual a 2π vezes o raio sobre a velocidade. Ou seja, esse valor aqui eu substituo aqui. Ou seja, a aceleração que essa partícula vai ter, que é chamada de aceleração centrípeta, vai ser 2π vezes a velocidade sobre 2π vezes o raio sobre a velocidade. Que esse termo aqui veio daqui, que é o período. Vemos que esse 2π aqui com esse 2π dá para cortar, dá para cancelar, dá para dividir esse aqui por esse aqui. Com isso, temos o valor da aceleração centrípeta, que é igual a v ao quadrado sobre r, ou podemos escrever em função da velocidade angular, que a aceleração centrípeta também pode ser escrito como ômega ao quadrado vezes r, que ômega aqui é a velocidade angular. Como eu disse, a velocidade em valor é constante, ou seja, ela não está variando na parte tangencial, tá entendendo? Então, em que direção está sendo essa aceleração? Porque se ela tivesse uma componente tangencial, essa velocidade aqui variaria. Ou seja, como é que não está variando, essa aceleração está sendo em outra direção, está mudando outra componente. Assim, vamos fazer outra análise aqui, que vai ser uma análise vetorial agora do sistema, para saber em que direção está sendo essa aceleração. Porque está tendo aceleração, ou seja, se está tendo aceleração, tem que estar tendo uma variação de velocidade. Aqui eu pego simplesmente dois pontos, esse ponto aqui e esse aqui. Aqui a velocidade está sendo nessa direção e a velocidade está sendo nessa direção aqui, desse ponto aqui. Ou seja, pegando uma velocidade inicial e outra velocidade final aqui. Os vetores têm uma certa propriedade. Como eu disse aqui, você pode projetar, transladar esse vetor aqui em qualquer ponto dessa linha reta aqui. Ó. Se eu transladar, aí eu faço uma prolongação desse aqui. Desse vetor aqui, eu prolongo aqui. E eu faço uma prolongação desse vetor aqui. E acho o cruzamento entre eles para fazer uma soma vetorial na forma gráfica. Na próxima parte da aula eu vou dar a explicação matemática de como fazer essa soma de vetor. Mas primeiramente vou dar uma explicação gráfica aqui. Você pode projetar para cá esse vetor aqui, ó. Eu faço uma linha ampliando aqui e aqui para cá. Como eu disse, eu posso transladar o vetor, ou seja, eu transladei esse vetor daqui para cá. Esse vetor aqui é o mesmo desse aqui. E esse vetor aqui eu transladei para cá. Aqui, ó. Esse aqui é o mesmo desse aqui. O módulo seria o comprimento desse vetor,
ou seja, ter o mesmo comprimento que esse aqui. A direção ter a mesma, é para nessa direção aqui, o sentido está na mesma. Ou seja, esse vetor aqui é o mesmo desse aqui. Eu apenas transladei ele para cá para fazer os cálculos geométricos, para fazer a geometria do problema. Assim como esse aqui, ó. O comprimento é o mesmo, que é o módulo, o valor dele, está aqui. A direção está para cá, que é a mesma desse aqui. E o sentido está para cá, que é o mesmo. Como sabemos, a definição de aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Aqui, ó, dessa equação aqui, aqui. Aqui eu só estou simplesmente fazendo análise da direção desse vetor. Porque o valor dele, o valor da aceleração centrípeta, a gente já achou. Ou seja, vai ser essa velocidade aqui, menos essa aqui. Como eu sei da propriedade vetor, você simplesmente, você se tem o sentido positivo desse vetor é nesse sentido aqui, se eu botar menos, eu inverto o sentido. Ou seja, ele vai vir para cá. Vai ser nesse sentido aqui. Ao invés de ser para cima, vai ser para baixo. Mas na mesma direção aqui. Tá entendendo? Esse vetor aqui seria esse aqui com sinal de menos. Com isso, eu faço uma nova soma de vetores. Eu prolongo. Isso aqui é o chamado de método do paralelogramo, onde eu prolongo os pontos onde esse vetor aqui está, o módulo está tocando aqui, ó. Aqui é o ponto máximo, eu faço uma reta aqui paralela, que é paralela a essa linha aqui. Eu faço uma paralela aqui, uma reta paralela aqui, onde esse vetor aqui é tocado. Da mesma forma, eu faço uma paralela a essa reta aqui, onde esse vetor aqui é tocado. Vocês estão vendo que essa reta aqui é paralela a essa aqui, e essa aqui é paralela a essa aqui? Isso aqui se chama método paralelogramo, ou seja, eu estou desenhando um paralelogramo aqui. Aqui eu vejo que esse, o vetor resultante dessa soma aqui é o vetor que vai dar nesse ponto aqui. Vocês conseguem entender? Que a parte daqui, esse vetor aqui vai ter uma parte aqui para cá, uma parte para cá, essas partes vão se cancelar aqui nesse problema, e vai ter apenas uma parte para baixo, ou seja, o vetor, a direção do vetor dessa diferença vai dar aqui nessa direção. Que a aceleração centrípeta vai ser simplesmente essa variação de velocidade vezes o tempo, sobre o tempo. Ou seja, com isso achamos a direção da aceleração centrípeta. A direção da aceleração centrípeta, como podemos ver aqui, é para o centro aqui. Ou seja, ele está indo para o centro do nosso círculo. Se vocês forem diminuindo o tamanho dessas velocidades, vamos ter o ponto que essas acelerações centrípetas vai estar sempre apontando para o centro. Ou seja, a aceleração centrípeta ela tem direção radial e aponta para o centro da circunferência. Aqui podemos ver aqui, isso aqui seria a aceleração centrípeta de um ponto médio aqui. Seria para esse ponto aqui. Mas podemos diminuir tanto esse ponto médio até chegar no ponto de uma esfera, de uma bolinha, ela está se movendo tão pouco que ela vai estar se movendo aqui, perpendicularmente a a velocidade. Por isso é que essa aceleração centrípeta ela não gera variação no valor da velocidade tangencial. Essa velocidade aqui é chamada tangencial. E por isso é que é o nome centrípeta. Significa centrípeta, o nome significa busca o centro. Ou seja, cada partículazinha dessa, ao fazer esse movimento circular, ela vai estar vai ter uma aceleração centrípeta que aponta para o centro, que vai ficar nessa forma. Cada ponto desse, que você está analisando o ventilador, por exemplo, você está analisando, ela vai estar apontando para o centro. E isso é o motivo que, por exemplo, um satélite, ele orbita ao redor da Terra. Ele vai ter uma velocidade que vai tender a sair da órbita,
mas a gravidade vai estar puxando para baixo, ou seja, essa velocidade aqui ela vai girar, tá entendendo? Ou seja, a partícula vai tentar sempre cair, mas a velocidade não vai deixar, porque a cada momento a aceleração centrípeta vai estar mudando de direção aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ou seja, a partícula ela está movimentando nessa direção aqui, a aceleração centrípeta vai estar por cento. Isso aqui é o que faz, por exemplo, você dar com um carro, você dá uma curva. Se não tivesse aceleração centrípeta, você ia sair direto e ia bater. Mas você dando a curva, vai estar puxando por cento da sua curva. Com isso, eu expliquei um conceito bastante fundamental da parte da aceleração centrípeta, que é um conceito do movimento circular uniforme. Que apesar da não ter variação na velocidade tangencial, que é essa direção que tangencia a curva, ela vai ter uma aceleração que busca o centro, ou seja, para o centro. Então, agora vamos falar do movimento circular uniformemente variado. Que da mesma forma como eu falei, a gente dá para relacionar as grandezas lineares com as grandezas angulares, onde a variação do deslocamento a gente pode relacionar com o ângulo, com a variação do ângulo, a velocidade linear pode ser relacionada com a velocidade angular, e a aceleração linear pode ser relacionada com a velocidade angular, com a aceleração angular. Para o movimento circular uniformemente variado, no caso aqui temos que a aceleração é, vai ser constante, ou seja, tanto quanto a escalar quanto a angular. Ou seja, podemos relacionar também as equações lineares com as equações angulares. Ou seja, da mesma forma que temos essa aqui, que é a velocidade igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, a gente pode relacionar com as velocidades angular. Velocidade angular final é igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular vezes o tempo. E assim por diante, as posições com os ângulos, com as variações angulares. E a equação Torricelli também a gente pode relacionar com a equação Torricelli angular. E a aceleração, como eu disse, da aceleração do movimento circular uniforme, a gente viu que tem uma aceleração responsável pela mudança do sentido dessa velocidade, que seria a aceleração centrípeta. No caso aqui, para o movimento uniformemente variado, a gente tem uma aceleração que é responsável pela variação dessa velocidade aqui, ou seja, usando novamente a regra do paralelogramo, a gente faz uma reta paralela aqui e outra paralela aqui, a gente vai ter uma nova aceleração, onde eu defini aqui Q alfa, que seria a soma dessa aceleração vetorial centrípeta com a aceleração tangencial, que vai ficar dessa forma aqui. Agora vamos falar da transmissão de movimento circular, que é as utilidades desse movimento. Por exemplo, numa bicicleta temos uma corrente em que temos um, uma, um círculo transferindo movimento para um círculo maior, que por exemplo seria a roda, seria a catraca para a roda, por exemplo. Ou seja, a transferência de movimento ela vai se dar através das correntes. Ou seja, a velocidade que ele movimenta para baixo vai ser a mesma velocidade que a roda vai andar. Ou seja, porque se fosse diferente, isso aqui iria ficar ou folgado ou quebrar a corrente, porque um lado ia puxar mais que o outro. Vocês conseguem entender aqui? No ponto A, puxaria mais que um lado que o outro. Por isso é que a velocidade tem que ser igual, tanto de uma roda quanto de outra, a velocidade escalar. Que fazendo a relação, sabemos que a velocidade é relacionada com a velocidade angular, que é dado por ômega-r, ou seja, a velocidade A vai ser ômega A vezes RA e assim por diante. A gente também dá para relacionar com as frequências, onde vai ficar ômega é igual a 2πf, onde vai ficar para cada roda aqui. A frequência de cada roda vai ser relacionada dessa forma. Cortando esse 2π com esse 2π, vamos ter simplesmente as frequências de uma roda relacionada com a outra, assim como a velocidade angular relacionada uma com a outra, porque as velocidades lineares são iguais. Assim como podemos usar em engrenagem, por exemplo.
Aqui, se as velocidades fossem diferentes, uma engrenagem ia, ia cair em cima do máximo de outro. Por isso é que as velocidades aqui também tem que ser igual nesse contato aqui. Tá entendendo? Da mesma forma, a velocidade A vai ser igual à velocidade B e a velocidade angular vai ser relacionada dessa forma aqui. E por último, vamos falar das duas rodas ligadas por eixos. Aqui é uma coroa de uma bicicleta e os pedais. Por exemplo, o pedal, como está ligado ao mesmo eixo dessas coroas aqui, eles vão girar com a mesma velocidade angular. A mesma quantidade que você gira daqui vai ser a que gira a coroa. Tá entendendo? Assim, todas essas coroas aqui elas vão girar com a mesma velocidade angular, ou seja, o mesmo ângulo deslocado aqui. Vai ser por essa, que vai ser o mesmo pela da bicicleta.